O teólogo Jonathan Edwards escreveu: a ira de Deus não é descontrolada e cega como a ira do ser humano. Pelo contrário, a ira de Deus é baseada, comedida na graça divina, no anseio de salvar e de executar justiça e juízo quando necessário. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então hoje eu quero falar na lição de hoje sobre as 5 características básicas da justiça de Deus e da sua ira. Vamos conversar depois da vinheta. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Hoje a lição está muito preciosa porque ela está tratando do momento em que Moisés estava com Deus lá no alto da montanha e Deus tomou a iniciativa. O povo pecou, o povo se divorciou de mim, o povo se corrompeu. Então, Moisés, eu tenho um trato com você, um novo trato. Eu vou destruir todos eles e vou fazer de você uma grande nação. Então, nesse momento, o que está acontecendo no coração de Deus não é raiva, não é vingança e não é mágoa. Porque se formos basear na ótica da ira humana, seria um descontrole, um descalabro, um destempero de Deus como é o nosso. Pelo contrário, Deus está sendo correto, porque Ele fez uma aliança, Ele conversou com o povo através de Moisés, o povo disse, tudo que o Senhor falou nós faremos, e agora o povo se divorcia de Deus, indo após um Deus, um bezerro de ouro, que eles mesmos construíram, e eles mesmos dizem, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Deus não está sendo injusto, Deus não está faltando amor da parte de Deus, Deus está prontinho para executar a sua justiça e revelar a sua ira contra o pecado e contra os pecadores que estavam lá embaixo, em volta do bezerro de ouro, depravados, usando de licenciosidade, misturando culto religioso com danças, com orgias, com sexo. E aí entra o papel de Moisés, o intercessor. E a intercessão de Moisés muda completamente a atitude de Deus. Não vamos falar sobre a intercessão hoje, porque esse será o tema da lição de amanhã. Mas hoje a gente vai ver os 5 fatores que estão linkados na justiça e na ira de Deus. Não sai daí que cada um é mais precioso do que o outro. O primeiro fator que a gente pode encontrar aqui é a ira de Deus, é resultado do seu amor e da sua santidade ofendidos. Quando a gente trai o amor de Deus e ofende a sua santidade, então a ira de Deus brota como resposta. O texto básico vem em Êxodo 32, versos 10 e 11. Deus manifesta a ira porque o seu povo rompeu a aliança e profanou o seu nome. Em Abacuque 1,13 diz assim, os teus olhos são tão puros que não podem ver o mal, não podes tolerar a injustiça. E aí é onde o nosso teólogo Jonathan Edwards escreve que a ira de Deus não é como a ira humana, descontrolada e cega, mas é baseada na graça. Mesmo quando Deus faz a sua ira, é resultado do seu amor e da sua santidade. O segundo aspecto da ira de Deus é que a ira de Deus nunca é arbitrária, mas é sempre proporcional. Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus
se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então a ira sempre está linkada aos erros humanos. Aqui a gente faz e aqui a gente paga, diz o ditado. Êxodo 32, 19 e 20, Moisés desce e quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele vê o povo em volta do bezerro, em orgias, adorando e se prostituindo, ele joga as 2 tábuas de pedra no pé do monte e elas se quebram. Então, o que significa? A quebra das tábuas simboliza a gravidade da quebra da aliança. Quando a gente transgride e peca, a gente está incorrendo em algo muito grave contra Deus. E John Stott afirmou: a ira de Deus não é caprichosa, mas é a expressão inevitável da sua oposição ao mal. Deus se manifesta contra a maldade e ele julga os atos das pessoas. Terceiro aspecto, e eu queria lembrar você que são 5, você não deve sair daí, porque o quinto aspecto, ele é muito precioso. Você vai ouvir hoje algo que você não ouviu ainda. Aqui no terceiro item, a ira de Deus, ela abre espaço para a intercessão e a misericórdia. Êxodo 32, 11 a 14, Moisés intercede pelo povo. E Deus muda de ideia quanto ao castigo imediato. Era o desejo de Deus eliminar todo aquele povo, 2 milhões de pessoas. E Ezequiel 22, 30 diz: Deus procura intercessores que se ponham na brecha. Assim como Moisés ficou ali entre Deus e o povo, aquela brecha, aquele espaço que havia sido criado, como intercessor, poupa teu povo, lembra de Abraão, lembra da promessa. Olha que caráter de Moisés, né? Ele podia pensar: poxa, que bom, Deus vai fazer uma nova nação dos meus descendentes, vamos acabar com esse povo rebelde, vamos começar do zero. Mas Moisés é um tipo de Jesus Cristo. A lição de amanhã vai explicar isso. Como intercessor, ele representa o que Cristo fez por nós. E Ellen White afirma: o Senhor é longânimo e misericordioso. Sua ira é lenta, porque espera que os pecadores se arrependam. Patriarcas e Profetas, página 320. Quarto aspecto, a ira de Deus visa corrigir e não apenas punir. Já pensou se a gente trabalhar a ideia de interceder, empregar tempo intercedendo pelos pecadores impenitentes? Deus vai mudar de ideia sobre eles, porque o desejo de Deus é corrigir e não punir. Hebreus 12, 6 fala: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O juízo sobre os rebeldes serviu para preservar a pureza do povo e interromper a rebelião. Em Êxodo 32, 26 a 29. O Agostinho de Hipona chegou a dizer o seguinte: Deus pune não porque deseja a destruição, mas para que o homem volte-se ao caminho da vida. Olha só que interessante. Deus não quer destruir, Deus quer redimir, restaurar. E o quinto ponto, eu estava ansioso para chegar ao quinto ponto, para lhe falar do quinto ponto. No quinto ponto diz que a ira de Deus encontra sua resolução na cruz de Cristo. Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus pacifica a Deus e nos salva da sua ira. A ira de Deus é santa, justa e pedagógica, nunca fruto do capricho humano. A oração intercessória pode mover o coração de Deus
Êxodo 32, 11 a 14. E a verdadeira segurança contra a ira de Deus está em Cristo. O dia que Cristo morreu na cruz, Cristo sofreu a ira de Deus na pele, no teu lugar. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, há a redenção e libertação da ira. Você não tem mais que ter medo da ira de Deus. Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Jesus veio para salvar. Se Moisés intercedeu pelo povo rebelde, por quem eu preciso interceder hoje para que também encontre a graça e a bênção antes do juízo? Pense nisso. Vamos orar? Senhor, nos ajude a nos preparar para receber a Tua graça, porque Jesus já ofereceu o seu corpo e já sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Ajuda-nos a viver com Deus, com Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?